O Tesouro IPCA+, não paga tanto desde a era Dilma. A gente está falando de IPCA mais 8%. E o que todo mundo tem perguntado para a gente, isso é uma oportunidade ou é um risco? Fica comigo até o final que eu vou explicar o que está acontecendo, como a inflação e os juros se relacionam justamente com o quanto esse título está pagando e se isso de fato é um risco ou oportunidade. Porque no final, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte: a gente acabou de ter a divulgação do IPCA de maio e ele veio bem acima do esperado. Apesar de desacelerar na comparação mensal de 0,67% para 0,58% mês a mês, você ainda teve uma surpresa frente ao que o mercado esperava, algo como 0,53% na comparação mensal. Agora, em 12 meses, a gente está vendo uma aceleração da inflação, que veio de menos de 4,4% em 12 meses para mais de 4,7%. Isso significa que estourou de novo o teto da meta do Banco Central. Qual é essa meta? 3%. Qual é o teto dela? 4,5%. E para piorar, a gente deve ver uma continuidade dessa aceleração. De onde vem isso? Bem, em primeiro lugar, a gente está falando aqui de um choque de energia por conta da guerra do Irã. Isso tem feito com que os preços dos combustíveis ao redor do mundo inteiro fiquem mais caros por conta da alta do petróleo e, como consequência disso, a economia começa a sentir esse encarecimento e vai repassando preços. Por isso que, se a gente observar o dado de inflação, não só do Brasil, no mundo inteiro, ele já começa a apresentar contaminação dessa alta dos preços de energia, porque fica mais caro aqui, o cara repassa aqui, e assim por diante. Então tá tudo ficando mais caro e isso é um problema, porque por mais que a gente caminhe para alguma normalização na guerra do Irã, a gente já tem um legado a tratar e esse legado vai ficar com a gente por algum tempo. Qual é a consequência disso? O Banco Central, que vinha cortando juros, vai ter que pausar esse ciclo. Ele pode cortar mais uma vez, pode não cortar, não importa. O ponto aqui é que ele vai pausar esse ciclo. Isso é importante porque o mercado, em um primeiro momento, antecipava que ele podia cortar bastante a taxa básica de juros, a Selic, até o final do ano. A gente estava em 15%, a gente ia chegar em 12% até, nas projeções mais otimistas. Entretanto, agora que as coisas complicaram bastante, ele não deve ir tão longe, principalmente porque a gente está vendo pressão nas expectativas de inflação. Não é só a inflação corrente que o Banco Central olha, não. Ele está olhando para a inflação do futuro. Não adianta nada ele tentar atacar a inflação agora com juros mais elevados se a inflação lá na frente continua desancorada, continua apresentando alta. E de onde vem essa alta? Bem, de certa forma, parte dela vem da contaminação da crise no Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, por conta da guerra no Irã. Mas tem outra parte que não vem só daí, e aí que começa a fazer lembrança ao governo Dilma. Por quê? Naquele momento, a gente também estava vendo títulos do Tesouro oferecendo juros elevadíssimos. E por que isso estava acontecendo? Por falta de credibilidade fiscal. O que é isso? O governo não estava conseguindo mostrar para o mercado que conseguiria pagar a sua dívida. E de lá para cá, o patamar da dívida brasileira aumentou bastante. Hoje ela está em cerca de 80% do PIB, ou seja, o tamanho da dívida contra o tamanho da economia brasileira. Isso deve continuar crescendo. Por quê? Porque o governo não conseguiu apresentar um plano crível, ou seja, que dê para acreditar, que seja confiável, para ancorar o crescimento dos gastos, que estão crescendo muito mais rapidamente do que a arrecadação. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada e é obrigado a pagar mais juros para provar que o mercado quer um título atrativo, ainda assim. Isso é um problema porque é o seguinte, pessoal, na falta de uma âncora fiscal, na falta de uma credibilidade que você é um bom pagador, o Banco Central tem que compensar a falta dessa âncora. Então a âncora monetária, que aqui no Brasil a principal ferramenta é os juros, tem que trabalhar por dois. Só que tem um problema. Isso faz com que os juros fiquem muito altos e isso acaba machucando a economia brasileira estruturalmente. Porque ninguém aguenta juros tão elevados por tanto tempo. Não à toa as famílias estão endividadas, as empresas estão endividadas e o governo está tendo que fazer esses programas de desenrola para inadimplentes e até mesmo flertando com programas até mais arrojados nessa direção. Só que isso está atacando não a causa, mas a consequência, porque a causa é o fiscal. Se a gente voltar um pouquinho, logo depois da crise da era Dilma, a gente teve um processo no qual a Selic, a taxa básica de juros, veio de mais de 14% para cerca de 6,5%. Por quê? Porque ali houve a apresentação de um plano bastante agressivo de controle dos gastos. À época, ele se chamava teto de gastos públicos. Bem, veio a pandemia e esse negócio ficou ultrapassado e o atual governo jogou ele fora.
Só que ele não conseguiu apresentar nada que conseguisse substituir na mesma magnitude. E por isso, o gasto público tem crescido num ritmo muito rápido, mesmo que o governo aumente muito a arrecadação, e o endividamento brasileiro tem subido também. Como você não tem esse arcabouço fiscal ancorado na credibilidade, ou seja, ancorado no imaginário do mercado, o Banco Central se viu forçado a subir os juros para 15%. Não à toa, a gente viu esse processo de aperto monetário, de alta dos juros, logo depois daquela crise de credibilidade do final de 2024, quando o dólar, por exemplo, estourou para mais de R$6. Vocês estão lembrados disso? Pois é exatamente o mesmo motivo. E agora a gente via espaço para cortes de juros, até mesmo porque o mundo também apresentava espaço para cortar esses juros, só que por conta do conflito e também de uma nova onda de incerteza fiscal no Brasil, o limite, o espaço para cortes de juros do Banco Central ficou menor. E, consequentemente, você tem mais pressão sobre o endividamento das companhias, porque é um pouco do modelo do atual governo, Estimula crédito subsidiado, e isso acaba prejudicando no longo prazo, pessoas que estão muito endividadas em um ambiente de juros muito alto que está tentando fazer uma contrapartida à falta de uma âncora fiscal. Então, existe aqui uma bomba relógio no Brasil. Essa é a realidade. Porque em 2027, por mais que ninguém fale sobre isso na eleição, vai ser inevitável algum tipo de ajuste fiscal. Só que tem um problema aí. Por mais que seja inevitável e ninguém fale agora, independente de que lado for da eleição, que vai precisar fazer um ajuste fiscal, essa pessoa que for eleita, seja reeleita ou eleita pela primeira vez, não sei, vai ter que fazer alguma coisa. E daí o mercado vai tentar balizar a expectativa se for algo medíocre, meia boca, para inglês ver, ou se vai ser algo realmente profundo, que o Brasil precisa, porque a situação fiscal brasileira é grave. E se as coisas não forem arrumadas, a gente pode acabar numa crise de mesma proporção da era Dilma. E por isso que o título público está pagando tanto. Está pagando 8% de juro real, ou seja, o título IPCA mais 8%. Você ganha inflação, que está acelerando, mais 8%. Isso é completamente insustentável. E para corrigir isso, a gente precisa de um ajuste fiscal, que dependendo de como for feito no ano que vem, em 2027, talvez não solucione todos os problemas. Só que no curto prazo, a única saída para que a gente não perca o câmbio, como aconteceu no final de 2024, é o Banco Central não cortando tantos juros neste momento. E aí chega a dúvida, se vale ou não a pena investir nesse título de IPCA mais 8%. Bem, tem uma piadinha no mercado que é até interessante, Quando o título está pagando IPCA mais 6 ou 7, é uma delícia. Quando ele está pagando IPCA mais 8, você começa a desconfiar que haverá ou não o pagamento dessa dívida. Eu não acredito que haverá moratória no Brasil, Eu não acredito nisso ainda. Apesar de ser um cenário possível, ele é pouco provável e, consequentemente, a expectativa, a esperança, monetária que ele teria sobre os ativos financeiros é menor. Só que como é um evento catastrófico, pequenas variações na probabilidade dele se materializar acabam tendo desdobramentos mais do que proporcionais, e por isso a gente está vendo um título pagando tantos juros. Só que tem um porém. Se porventura o governo não solucionar o problema fiscal, ele vai solucionar de algum jeito. Como assim, Matheus? Se ele não fizer um ajuste, ele vai resolver o problema do endividamento, que é aquele patamar de dívida sobre o PIB, pela inflação. Ele vai diluir o tamanho da dívida com o tamanho do PIB nominalmente, ou seja, considerando a inflação. E para isso ele vai estourar a inflação do país, imprimindo dinheiro e estourando o câmbio. Porque como o Brasil é um importador de bens de consumo, quando o dólar sobe muito, você encarece as coisas, você estoura, você aumenta o PIB nominalmente, não em termos reais, que é o que importaria, nominalmente, e dilui o tamanho da dívida. Isso é um problema, porque a gente voltaria a ter um problema de inflação pré-plano real. É o pior dos mundos. Então a gente não tem uma renegociação, provavelmente, mas se der errado, significa que a gente vai estourar a inflação, vai estourar o câmbio e a consequência para o país vai ser a necessidade de até subir os juros, se nada for feito, é claro. Porque vale lembrar, o fato do governo não apresentar um plano crível de crescimento dos gastos faz com que os juros fique mais elevado e o serviço da dívida pública fique maior. O governo está pagando um caminhão de juro da dívida. É dinheiro que está sendo arrecadado do povo brasileiro e não está voltando para o povo brasileiro, está indo pagar a dívida. Por quê? Porque a dívida está gigante e o juro está alto para fazer uma contrapartida
a falta de um arcabouço fiscal. Para corrigir isso, a solução é um ajuste fiscal que passe por uma normalização do crescimento dos gastos públicos, possibilite uma queda dos juros, realização de um superávit, ou seja, você ter espaço para conseguir pagar essa dívida, né, de maneira correta, e reduzir esse endividamento ao longo do tempo. E assim você cria um ciclo positivo para a economia brasileira que vai sofrer no curto prazo, mas é para um futuro melhor, porque hoje a gente só está postergando esse pagamento da dívida e, consequentemente, passando para as próximas gerações esse problema. Dito isso, ainda é um título que parece interessante, porque ele vai ancorar ainda com a inflação, mas carrega esse risco de volatilidade no curto prazo, porque esse juro real ainda pode estourar um pouquinho mais se não houver um plano crível do fiscal. Se você gostou desse conteúdo, a gente tem um link aqui na descrição desse vídeo que você pode acessar e conferir o Empíricos Mais, onde você vai ter acesso a todas as assinaturas da Empíricos e conhecer mais sobre diferentes universos dos investimentos. Esse tema e muitos outros, tá certo? Fica aqui o convite e até mais.